Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia de entrevista aqui na Band FM. Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o promotor de justiça Danilo Prete Vieira, da área civil, Ministério Público, com grandes ações aqui na região, no município de Juína em especial. E o doutor Danilo nos dá a honra de estar com a gente aqui hoje para a gente falar um pouquinho desse trabalho. Doutor Danilo, satisfação recebê-lo aqui na Band FM. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. A satisfação é minha. Agradeço o convite de poder falar um pouquinho aqui sobre o Ministério Público em Juína. Doutor Danilo é um dos promotores mais longevos, né, da promotoria. Acredito que talvez seja o mais longevo, que está mais tempo em Juína na promotoria, ou um deles? Eu acredito que em Juína o promotor que mais ficou fui eu, né? Já são pelo menos 12 anos, doutor? Dia 10 do mês passado, 10 de janeiro, fez 12 anos que eu cheguei aqui. É uma história, né, de vida, né, de trabalho, né, doutor? Vai fazer 16 anos que eu sou promotor, desses 16... 10 dedicados, 12 dedicados. 12 são só aqui em Juína, então eu sou mais juinense que muita gente. Muita gente, né? O doutor Danilo, o senhor estava há pouco tempo na área criminal, né, como promotor, e agora o senhor assume a área civil. Qual que é a diferença, para que o nosso ouvinte possa entender, dessa mudança de uma ação para outra? A área civil, em que parte que mais atua? Como é que funciona isso? Então, Ivan, eu sou promotor há quase 16 anos, né, e eu atuei na área civil no início da minha carreira, quando eu iniciei lá em Marcelândia, onde eu fiquei quase 4 anos antes de vir para cá. Chegando aqui em Juína, eu me titularizei na criminal e desde então fiquei na criminal até final do ano passado. E eu decidi mudar de área justamente para dar uma oxigenada na própria carreira, falando assim particularmente, mas também para ter um contato que há muito tempo eu não tinha, né? Fiquei muito tempo no crime, cerca de 12 anos, só aqui em Juína, e agora vim para o civil para ter outros desafios, né? E agora entrando na seara civil, desde o começo agora do ano, agora em janeiro, vi que tem várias facetas para a gente trabalhar, né? Principalmente a questão ambiental, infância, saúde, idosos, né? A área civil, ela é muito diversa, então às vezes inclusive você tem que focar esforços em uma ou outra área em detrimento de outras, justamente porque a gente acaba não conseguindo abraçar todas as causas, tendo em vista que o civil é muito abrangente. E na esfera criminal, doutor, o papel do promotor está sempre naquelas audiências, né, frente ao juiz, defendendo, claro, sempre o Estado, sempre as causas ligadas à comunidade. E qual a experiência que o senhor teve nesse período aí? Também uma experiência vasta na área criminal, né? Esses 12 anos que eu fiquei aqui em Juína na área criminal, Ivan, foram uma experiência muito rica, porque a gente trabalha diretamente com a polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, trabalha com todo o sistema penal, né? Nisso daí eu também incluo os agentes penitenciários. Isso é muito interessante, porque Juína sempre é visto, principalmente quando eu estou com outros promotores, quando tem encontros estaduais, Juína sempre é visto como um modelo na segurança pública. E isso muito me orgulha, porque eu também fiz parte desse sistema de segurança enquanto promotor criminal. Não raras as vezes eu tive contato com os promotores do GAECO, né, o grupo do Ministério Público que atua no crime organizado, e eles sempre falaram, os melhores relatórios, as melhores investigações vêm de Juína. E isso, para mim, era um elogio, porque eu me considero como parte desse sistema também. Então, a minha experiência na parte criminal foi muito rica, porque eu trabalhei com pessoas extremamente competentes, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, seja no CDP, seja também junto ao Poder Judiciário. Eu cheguei aqui praticamente junto com o Dr. Wagner, que é o juiz criminal aqui de Juína. Então, toda a minha carreira foi praticamente junto com ele. Doutor, e é possível, né, os promotores agindo dessa forma como o senhor mencionou, ter uma evolução na segurança pública, porque o promotor ele cobra melhorias para o sistema de segurança pública, ao mesmo tempo que está ali frente a uma demanda de um julgamento, por exemplo, para condenar um criminoso, perigoso, tirando da sociedade. Então, de certa forma, na prática, tem uma importância muito grande o trabalho do promotor.
Sim, o Ministério Público faz parte, é essencial, né, ao sistema de justiça. Mas mais que isso, eu acho que é muito relevante o membro do Ministério Público, o membro do Poder Judiciário, viver a cidade, né? Eu estou aqui há 12 anos, então eu posso dizer que sou um cidadão juinense, eu vivo Juína, eu sei como é que é Juína, eu conheço as circunstâncias de Juína, o que merece crítica e o que merece elogio. E isso faz com que a gente também seja mais sensível a algumas causas, né? Então, como promotor criminal, que eu era até final do ano passado, a gente tem conhecimento da criminalidade, o que aumentou, o que diminuiu, o que a gente pôde melhorar, o que ainda é possível melhorar. E isso só é possível justamente em razão da gente se inserir no contexto social, né? E não simplesmente ser um batedor de cartão ali burocrático, um servidor público burocrático. Não, a gente vive a cidade, então tem essa sensibilidade maior, acredito eu. E o senhor já assumiu aí a área civil, né, com algumas demandas, em especial uma ainda ligada à segurança pública, que é a cobrança do efetivo, maior efetivo da Polícia Militar. O senhor já teve algum respaldo, algum retorno disso, doutor? Então, Ivan, essa é uma situação interessante que foi iniciada ainda enquanto eu era promotor criminal, justamente por saber dessa necessidade e ser sensível a essa questão voltada à Polícia Militar. Juína é uma cidade polo regional, onde tem o comando regional, que nós temos menos de 30 policiais militares. Isso daí não é que beira o absurdo, isso é um absurdo em si. E na época eu iniciei esse procedimento, né? Não é um procedimento simples que do dia para a noite você instrui e oferece as demandas. E veio a calhar que foi possível essa demanda e eu fui possível também, para o cível também. Então, consequentemente, por já ter esse conhecimento na esfera criminal, eu só demandei contra o Estado justamente porque, após a instrução desse procedimento, Ivan, foi possível verificar que Juína, pela lei, deveria ter 109 policiais. E nós estamos falando de uma esfera de menos de 30, não vou dar o número exato, mas é menos de 30 policiais. Uma diferença absurda. É assim, é o que eu falei, né? Não beira o absurdo, é o próprio absurdo. Então, sabendo disso e sabendo que a lei, a norma, estabelece esse número de 109, não é um número discricionário criado da minha cabeça ou de qualquer outra pessoa, o Ministério Público demandou contra o Estado justamente para que sejam chamados novas pessoas e chamados novos concursados, consequentemente sejam empossados. A gente sabe que não é do dia para a noite isso, né? Quando o Ministério Público ou qualquer outra pessoa ou instituição entra com uma ação, não é ainda que você consiga uma liminar, não é apertar o botão que você resolve problemas, né? Demanda todo um cronograma, mas nós precisamos ter a iniciativa para que o problema possa ser resolvido, ainda que não de imediato, mas que haja um planejamento para que esses problemas possam ser solucionados. Doutor, mas nesses casos o Ministério Público trabalha com certos prazos, né? Tem algumas demandas que existem um prazo ali para apresentar uma resposta, um cronograma de ação. Nesse caso, o Estado já deu alguma resposta? Não, o Ministério Público entrou com essa ação agora em janeiro, né, cerca de uns 10, 15 dias atrás. A primeira providência do Poder Judiciário foi citar o Estado para que ele ofertasse resposta e, consequentemente, após ofertar essa resposta, deliberar sobre os pedidos do Ministério Público. O Ministério Público, de antemão, já manifestou-se no sentido que está disposto a fazer acordo com o Estado. Como eu falei do início, a gente sabe que de 109 para 30 são cerca de 80 policiais em que nós estamos num saldo negativo aqui. E a gente sabe que não vai ter 80 do dia para a noite aqui, mas nós precisamos desdobrar pelo menos. Exatamente, a gente está disposto a realizar um acordo e espero que o Estado seja também sensível a realizar um tipo de acordo nesse sentido para que a gente possa melhorar o efetivo da Polícia Militar aqui em Inclusive, o Estado está até com um concurso, né, ainda valendo aí, só falta
chamar esses novos policiais. Exatamente. E a gente sabe, Ivan, que não basta só chamar. Tem que chamar os policiais, tem que fazer o curso e posteriormente vir para cá. Ou seja, ainda que chame amanhã, esses policiais virão para o final do ano. Sim. Então nós somos solidários nessa questão de prazos, mas nós temos que ter cronogramas, porque a gente tem que fazer planejamento e Juína, como eu falei, está num déficit muito grande de policiais militares aqui. E isso, até de certa forma, falo em elogio à Polícia Militar, porque aqui é uma cidade com uma criminalidade muito baixa, perto de cidades de 50 mil habitantes, que é o padrão de Juína. E isso mesmo com efetivo extremamente baixo. Né? E isso se dá porque as instituições estão trabalhando com extremo denodo. Imagina nas outras cidades da região aí, né? Se Juína, a cidade polo, que tem um comando regional, tem essa deficiência em número de policiais, imagina as outras cidades da região. Deve ser baixíssimo também. Exatamente. Doutor, outro assunto que chamou bastante atenção nos últimos dias é a questão da estação de tratamento, a Lagoa de Estação de Tratamento de Juína, que tem um apelido até pejorativo de Pinicão, fica dentro da cidade. E o senhor também já tomou medidas em relação a essa estação, cobrando do município providências com prazos e até mesmo tipo lacrando essa que existe, fechando essa que existe hoje e construindo uma nova. Então, essa questão envolvendo estação de tratamento... E nesses 12 anos o senhor acompanha muito bem, né, doutor, essa situação, né? Não, e até interessante, porque esse é um procedimento instaurado em 2018. E, por incrível que pareça, fui eu que instaurei, em que pese eu não ser do cível naquela época. Esse procedimento foi até um número que é fácil de lembrar, porque foi o procedimento 000001 de 2018. Porque na época eu estava de plantão, era final de ano, Réveillon, alguma coisa, e eu era o promotor de plantão na ocasião. E na ocasião eu estava num ambiente que estava um cheiro assim insuportável. E daí que eu me atentei o quanto as pessoas estavam sofrendo com aquilo. A grande questão é que eu não era do cível, né? Então não tinha o contato direto com a população que reclamava com isso. Ou Sim. mesmo a população, talvez até aquele momento, não reclamasse. Mas eu instaurei, então esse procedimento, Ivan, ele data de 2018. Então nós estamos falando de um procedimento de 6 anos. 6 anos. E nesses 6 anos tentou-se de absolutamente tudo. Eu tenho certeza absoluta que a situação de hoje é bem melhor que 2018. Agora não quer dizer que ela seja boa. Só significa que ela não é tão lamentável como era em 2018 ou os anos anteriores. E tentou-se de tudo com o município. O município, por diversas vezes, demonstrou também solidário e sensível à situação que foi apresentada pelo Ministério Público. Só que a gente tem que tentar resolver o problema de uma maneira concreta, não apenas com boas intenções. Boas intenções, o inferno está cheio. Então, na visão do Ministério Público, nós temos que adaptar essa situação para que a gente possa solucionar o problema. Não adianta diminuir o cheiro, não adianta deixar o cheiro só para certas ocasiões ou épocas do ano. Até porque a gente sabe, final do ano chove mais, meio do ano é muito sol, então não adianta falar que está cheirando muito porque choveu. A gente sabe que em janeiro chove. Não adianta falar que o cheiro ficou mais forte por conta da bactéria que se desenvolve mais em período de sol. A gente sabe que em agosto o sol é de rachar. Então, na visão do Ministério Público, foi entrado com essa demanda porque, passados 6 anos, a situação ainda perdurava. E os processos e os procedimentos, a gente sempre vai tentar um acordo. E por muitas vezes a gente quase conseguiu fazer acordo e tal. Mas a gente também tem que ter uma visão de que a gente tem que resolver. E resolver é não ter cheiro. Ter pouco cheiro, para mim, não é resolver, é melhorar a situação. Né? E isso é muito fácil, talvez, para a gente fazer um acordo e diminuir e dar uma melhoradinha, mas quando você não é atingido diretamente. As pessoas que moram ali do lado,
são atingidas diretamente de uma forma que chega a ser constrangedor. Você não conseguir fazer um churrasquinho, chamar um amigo para tomar uma cerveja porque tem um cheiro de fossa. Então, eu acho que o Ministério Público, durante esses 6 anos, tentou várias vezes, conseguiu melhorar bastante. Acho que foi muito parceiro, né, doutor, dessa situação, porque sabe que é uma demanda extremamente difícil de lidar, né? Tá falando de tratamento de esgoto, então não é fácil, mas eu acho que foi parceiro por esse tempo todo aí do município tentando encontrar uma solução que era somente medidas paliativas. E eu vou além, Ivan, o Ministério Público continua parceiro. Nós continuamos parceiros, nós queremos fazer acordos, queremos resolver, mas o acordo tem que ser para resolver. Você está entendendo? A gente pode fazer acordos parciais para tentar amenizar, para tentar diminuir. Podemos. E somos parceiros para isso. Agora, o processo não acaba ali. O procedimento não acaba ali. A gente tem que resolver. E diante das circunstâncias que a gente visualiza ali, e daquilo que eu já estudei, daquilo que eu já participei, vivenciei, ali não é o local correto. Né? A gente sabe que não é simplesmente tirar dali, colocar em outro lugar e isso a gente resolve em uma semana ou um mês ou 6 meses. Não, vai demorar anos para tirar dali. Só que enquanto a gente não colocar um cronograma para tirar dali, vai demorar mais ainda. Né? Então eu parto do princípio que nós temos que melhorar a situação atual, mas já prevendo que o local ali não é o adequado, já se demonstrou inadequado, seja pelo local, seja pelo sistema de tratamento, porque tem sistemas diversos, né? Diversos tipos de sistemas. E existem cidades onde a estação de tratamento é no centro da cidade, como se fosse ali na Praça da Bíblia. E você não sente o cheiro. Por quê? Porque o sistema apresentado funciona, um sistema mais moderno, né? Mais caro, sim, só que resolve o problema. Bom, a gente acompanha isso aqui há tantos anos, né, na Band FM, as cobranças da população, principalmente os moradores do módulo 4, que são os que mais sofrem, né, com essa situação toda. Inclusive eu, o Dr. Danilo, também moramos no módulo 4, então a gente sabe do que está falando aí, por sentirmos na pele, não é uma situação tão fácil. E pouca gente, né, doutor, no município de Juína utiliza da rede de tratamento, eu acho que não chega a 4%. Eu não lembro agora a questão da porcentagem, Ivan. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, eu não sei se são, acho que cerca de 500, 600 unidades. Né? É um número pequeno, né? Muito pequeno para o estrago que faz, né? Tá ocasionando. Exatamente. Então, assim, só por isso já demonstra que ali não é uma estação de tratamento capaz de suportar a cidade, que são 50 mil habitantes. Sim. Doutor, e as medidas que o Ministério Público tem cobrado são de uma nova área, encontrar um novo local? A gente trabalha sobre 2 vieses. Primeiro dentro da atual realidade, que nós temos a atual estação de tratamento, diminuir esses cheiros através de diversas medidas. E eu não sou técnico para dizer o que tem que fazer ou não, né? Mas já teve vários estudos técnicos, seja da SEMA, seja do próprio Ministério Público, fazendo alguns indicativos em termos paliativos do cheiro. Né? Por que paliativo, Ivan? Isso é importante afirmar. Por que não para resolver? Porque o sistema atual de tratamento, ele vai dar cheiro. Por isso que esse tipo de sistema não pode ser numa região central. Né? Talvez não é tão centro o módulo 4, mas é uma região extremamente habitada. Nossa. Né? Basta um vento para cá, um vento para lá, que você vai ser mais afetado. Eu moro muito perto, mas eu sinto pouco cheiro por causa do vento. Tem pessoas que moram mais distante e sofrem bem mais. Né? Eu sofro bem pouco, em que está bem perto ali. Então, o sistema de tratamento atual, ele existe, ele não está errado. Só que ele não foi feito para uma região tão próxima. Então, a minha ideia é que não que mude esse sistema para outro lugar, porque não adianta mudar para 20 quilômetros daqui, porque 20 quilômetros daqui, o sitiante que estava bem hoje pode ficar mal amanhã. E nós temos que pensar nele também.
né? Então, por que não fazer um sistema de tratamento moderno? É mais caro? É mais caro. Mas esse é o preço de viver em sociedade. Esse é o preço de que a gente tem que se adequar às novas realidades, onde o esgoto tem que ser tratado. Há 50 anos atrás, simplesmente jogava no rio, tinha uma fossa séptica em casa e pronto. Né? Mas hoje a própria legislação determina essa modernização do tratamento do esgoto. Então nós temos que nos adaptar, simplesmente isso. Doutor, inclusive algumas medidas foram feitas até mesmo para essas empresas que atuam na limpeza de fossas hoje, as fossas sépticas que a gente estava falando, e tem um limite de fossas atendidas, tem um horário específico para despejar na lagoa, ou seja, algumas medidas já foram feitas para tentar coibir esse mau cheiro. Exato. Isso tudo, Ivan, são estudos realizados, né? Num primeiro momento, a gente simplesmente limitou, mas depois verificou-se que a própria lagoa que recebe esses dejetos, ela precisa de receber com mais constância esses dejetos justamente por causa das bactérias. Elas precisam se autoalimentar. Não vou falar a terminologia correta aqui porque não é da minha área. Mas o que ficou demonstrado é que os caminhões de limpar fossa eram necessários. Né? O que nós daí realizamos ali na ocasião era diminuir, adequar que esse despejo ocasionasse menos odor possível, né? Seja na vazão, seja no melhor horário, né? E isso daí foi adaptado para que a gente pudesse dar mais dignidade para os moradores ali ao redor. Parece que tem funcionado. Por outro lado, a gente tem visto algumas reclamações, né, de moradores que não conseguem ter o agendamento da limpeza da fossa dele e tal. Mas são os problemas que as pessoas têm que se ajustando aí. Exatamente. Né? A vida em sociedade é justamente isso. Doutor, tem um prazo aí, 1 ano e alguma coisa, para que as medidas já fossem implementadas? Então, foi uma ação, essa daí o Ministério Público entrou, com vários pedidos. Né? Então, cada tipo de pedido tem um prazo. O senhor falou de 2 viés, o primeiro foi essa questão aí de organizar o que está hoje. Ah, sim. Né? E o outro de trocar, né? de ter um outro local, o outro sistema para realizar. Esse outro agora de cabeça eu não vou me recordar, Ivan, mas depois eu posso passar para ti aqui a própria ação. Né? Mas que é uma ação pública, não tem nenhum sigilo, nem nada. Mas é uma ação importante, né? O município de Juína, com mais de 50 mil habitantes aí, enfrentando um problema desse com tratamento de esgoto, com poucas unidades ainda sendo atendidas, de fato, merece uma atenção especial e o Ministério Público está de parabéns. Doutor, outras ações aí que o senhor já pegou andando, né? No caso da ex-promotora, a doutora Ana Paula Parente, que já deixou a cidade de Juína, questão do trânsito e questão das unidades de saúde. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas duas ações. Então, essas duas ações, a doutora Ana Paula manejou isso no final do ano passado ainda, né, antes do encerramento do ano jurídico, e das UBS, o Ministério Público manejou essas ações justamente para que houvesse as devidas reformas junto aos PSFs, né? Reformas estruturais. Segundo o Ministério Público, foi feita uma vistoria em loco em todas as UBS. Algumas foram resolvidas os problemas durante a tramitação desse procedimento e outras não. E as que não foram resolvidas, né, não conseguiu se chegar num acordo. Daí então o Ministério Público entendeu por bem manejar a ação visando justamente a reforma dessas estruturas nas UBS. E no trânsito? No trânsito também a mesma situação, né? Ao final do ano passado o Ministério Público manejou a ação visando compelir o município a organizar todo o trânsito de Juína. Dado o grande número de acidentes, né, doutor, que tivemos. O trânsito de Juína tá merecendo uma atenção especial. Eu, como morador de Juína, pai de adolescentes, de crianças que andam de bicicleta para cima e para baixo, eu tenho meus receios como morador e falo como cidadão aqui, né, não como promotor. E nisso também a doutora Ana Paula, na ocasião, ficou sensível à situação,
fez várias reuniões, inclusive participei dessas reuniões também na época como promotor criminal, porque invariavelmente um acidente de trânsito também é um crime de trânsito, é um crime culposo de trânsito. Não só a pessoa que bebeu e dirigiu, mas a pessoa que agiu imprudentemente, seja por alta velocidade ou dirigindo de uma maneira a evidenciar risco concreto, que inclusive ensejando o acidente. E por diversas vezes a gente tentou acordo com o município ali. O município também ele é muito solícito e assim, fica meu elogio ao município, que não se furta em tentar resolver o problema. Só que muitas vezes a gente não consegue chegar num consenso, num acordo, né? O município tem muitas demandas também, né? E elege suas demandas para resolver. Cabe daí também ao Ministério Público analisar as demandas que não são resolvidas para tentar trazer também a solução para problemas que afligem também grande parte da sociedade. Então não conseguimos resolver naquela ocasião o problema do trânsito de uma maneira consensual, de uma maneira a realizar um termo de ajustamento de conduta. Nisso, o Ministério Público, no final do ano passado, manejou essa ação para tentar colocar um pouco mais de ordem na questão de trânsito, né? Realizando todos os projetos de trânsito que são necessários, né? Agora eu não tenho maiores detalhes, porque essa demanda não foi manejada por mim ainda, o processo não chegou às minhas mãos. Mas a intenção é justamente colocar mais ordem no trânsito, né? Eu acho que Juína já merece agentes de trânsito, né? Justamente para realizar essa função de fiscalização que o nosso município já demanda. E carece de tantas iniciativas, né, doutor? Essa do Ministério Público é importante, mas também cabe à segurança pública, à polícia militar com as suas ações, né, preventivas, cabe também ao município com sinalização das ruas e avenidas, porque a gente sabe que o trânsito é composto por indivíduos e às vezes tem tudo isso e o indivíduo não faz a parte dele e acaba cometendo acidentes. E nós tivemos um ano terrível, 2024, com muitos acidentes, muitas mortes inclusive, e é importante que todos tenham essa consciência, né, doutor? Eu vou além, Ivan, a gente não precisa nem olhar muito para trás, vamos olhar hoje. Hoje, se eu não me engano, teve um acidente, um motociclista com vítima fatal. Muito dos problemas de trânsito não é simplesmente ali o buraco na rua, a questão estrutural, mas a própria falta de fiscalização também. E a imprudência do condutor também, né? Exatamente, vezes, principalmente. Esse, na minha visão, é o principal, a imprudência, a negligência do condutor. Mas se a gente não tiver alguém para fiscalizar, fica mais difícil. Se a gente não tiver, vamos lá, ruas sinalizadas, talvez com mão, contramão, para melhorar o fluxo dessa rua, consequentemente o problema vai ser somatizado. Sem dúvida. Doutor, às vezes as pessoas não compreendem muito bem como é que funciona o Ministério Público. Essas ações, teve alguém que acionou o Ministério Público ou o Ministério Público enxergou essa demanda antiga e acionou o município? Como é que funciona para chegar uma denúncia ao Ministério Público? Então, o Ministério Público ele pode agir de ofício, né, assim, sem precisar uma provocação, ou pode ser provocado. E esse provocado é sempre muito importante, porque eu moro, por exemplo, no módulo 4. Né? Eu não sei o que está acontecendo no módulo 5. Talvez nem no módulo 3. Talvez eu saiba o que está acontecendo no módulo 1 e 2 porque é centro, estou passando ali direto. Sim. Né? Então, eu não frequento, por exemplo, o UBS da Palmiteira. Né? Agora, quem frequenta e está vendo um problema que pode ser resolvido, pode fazer uma denúncia, pode provocar o Ministério Público a ter uma ação. Né? E isso pode ser feito através do site do Ministério Público, através da ouvidoria. A pessoa não precisa nem colocar ali, se manifestar. Nem se identificar? Nem se identificar, melhor dizendo. Isso mesmo. Né? Ela pode fazer uma denúncia anônima. Óbvio, toda denúncia, toda notícia de algo ilícito que está sendo cometido vai ser melhor analisado se vier com provas. Não adianta, se você está ali falando que, por exemplo, o seu postinho
Demorou para atender ali a minha consulta. Exato. Mas vamos lá, a estrutura tá ruim. Vai lá e tira uma foto. Anexa essa denúncia. Né? O servidor não compareceu, alguma coisa assim. Vai lá. Tenta trazer mais elementos. Porque vai facilitar muito o exatamente, trabalho. porque assim, o que não falta também, Ivan, são denúncias vazias no Ministério Público. Né? Principalmente no que se refere a serventuários públicos municipais. Né? Muitas denúncias com lastro que precisam ser investigadas e são investigadas, e muitas denúncias que a gente já vê de antemão que é picuinha, que é algo assim muito nada a ver, né? Sem futuro mesmo. E cabe destacar que o MP atua em causas coletivas, né, doutor? Não individual ali do paciente, da pessoa que quer uma causa individual para si. Na verdade, atua para uma... Ele reclamou de um posto de saúde, mas o posto de saúde atende a comunidade. Então, seria basicamente isso. Mais ou menos isso, Ivan. Nesse sentido. Uma demanda coletiva. Doutor Danilo Prete Vieira, nosso promotor de justiça, agora da área civil. Quero agradecê-lo aqui pela participação na nossa entrevista. Desejar sucesso em 2025, um ano bastante produtivo também. Para o senhor, que agora tem novos colegas, chegaram mais promotores. Exato. Eu que agradeço o convite, Ivan. E o Ministério Público está de portas abertas, né? Seja ali na área civil comigo, seja com os novos promotores criminais, doutor Rodrigo, doutor Adalberto, que estão aqui para colaborar e são adições muito boas para o Ministério Público e para a Juína. Obrigado, doutor. Sucesso. Eu que agradeço.